Teleaula Natal. Olá, meninos e meninas! Eu sou a professora Elizabeth de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Natal. Meu sinal em Libras é esse. Para que as aulas sejam mais acessíveis a todos, eu vou me autodescrever e sempre que aparecer uma imagem eu também vou descrevê-la, tá? Eu estou gravando aqui em um estúdio e nossas aulas têm 17 slides. Todos os slides têm um fundo azul clarinho e letras pretas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros e lisos, de tamanho médio, estou com uma blusinha preta e por cima um casaquinho também preto e uma calça jeans. Vamos lá? Aqui no nosso primeiro slide nós temos a logomarca da Prefeitura do Natal, né? E abaixo o nome Secretaria Municipal de Educação, Língua Portuguesa, aula charge 2, professora Elizabeth, semana de aulas 2. Lembram da aula anterior, né? Que nós analisamos algumas charges bem bacanas? Lembram, né? Então vamos continuar? Bora? Bora! Vamos para o segundo slide. Pessoal, nesse segundo slide eu trouxe para vocês duas caricaturas, tá? Na aula passada nós falamos que a charge gosta desse exagero, e esse exagero às vezes vem por meio da caricatura, tá certo? Que é um gênero do humor gráfico, né? Que não pode ser confundido com a charge, tá bom? Vamos observar essas duas caricaturas, né? Nós temos aí duas figuras bem reconhecidas. A caricatura é o desenho, é o retrato bem exagerado. Então, na caricatura 1, quem conhece esse aí? É o Daniel Radcliffe, não é? O ator de Harry Potter. E aí nele o que nós temos exagerado, né? O topo da cabeça, não é? A testa, o cabelo aí tá bem grande, bem desproporcional ao restante do rosto, né? A caricatura só mostra aí do busto para cima. Ele está com a roupinha preta, né? Do uniforme do Harry Potter, com óculos, e a sua boca, a parte inferior do rosto, o queixo está bem achatado aí, a boca bem achatada e o queixo. E o topo do cabelo aí bem grande, bem exagerado, né? Na caricatura 2, nós temos aí o Neymar, né? Não dá para confundir isso aí, não é? O Neymar está aí de corpo inteiro, só que nós temos aí um corpo bem fininho e uma cabeça enorme, a cabeça bem destacada, o sorriso gigante, o queixo, o cabelo também muito destacado e o corpinho magrinho, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre eles. Vocês já viram, né? Vamos para o terceiro slide. Já viram quem são as personalidades aí retratadas já na caricatura? Já falamos sobre os traços destacados, né? O topo da cabeça aí no Harry Potter, o queixo achatado. No Neymar, a cabeça muito grande, o cabelo, o sorriso, né? O queixo. E nós temos também na caricatura 2, né? Que mostra o corpo inteiro, alguns outros detalhes que vão nos ajudar a identificar a identidade do caricaturado, né? Que é aí a bola de futebol, né, que ele está chutando, o uniforme da seleção, verde e amarelo, né, a chuteira. Então tudo isso, para quem tiver ainda com alguma dúvida em relação a quem é aquela personalidade, esses objetos, né, essa roupa vão ajudar nessa caracterização, tá bom? Nós temos também aí na caricatura do Neymar os traços da sua personalidade sendo ressaltados. Como? Por meio desse sorriso aberto. Então na hora que o desenhista fez esse sorriso bem largo, a posição das mãos aí também abertas, dá a entender que ele é uma pessoa de personalidade brincalhona, né, divertida, tá certo? E essas caricaturas têm semelhanças com as charges que nós estudamos na aula anterior, não é verdade? Né? O que tem em comum aí? Quem fala? Não estou ouvindo. Ah, isso aí, Joãozinho, isso aí. O que nós temos? Ambos os gêneros, né, tanto a caricatura quanto a charge, se valem da imagem, né, do não verbal para transmitir uma mensagem, para produzir humor. Só que a charge se refere a situações da vida real, tá bom? A situações passíveis de crítica, enquanto que a caricatura não tem esse comprometimento, tá bom? Ok?
Vamos agora para a charge de hoje? Aí a caricatura foi só para a gente aquecer, né? Tá todo mundo aquecido aí na aula de língua portuguesa? Pronto, vamos para a charge de hoje. Eita, olha aí. Nessa charge nós temos na parte de cima o título, né? Em letras vermelhas escrito Campanha contra a Fome, faça a sua parte. Abaixo nós temos a imagem. A imagem é de pessoas reunidas, né, em uma sala de jantar muito elegante. Nós só vemos dessa sala a mesa longa, posta elegantemente, né? As pessoas aí estão sentadas. Na cabeceira da mesa eu tenho o patrão e eu tenho 10 convidados sentados aí nessa mesa, tá bom? Por trás da mesa eu tenho quadros grandes, obras de arte, né, mostrando aí, reforçando que é um ambiente aí muito elegante, muito chique, e as pessoas estão muito bem vestidas, tá? O patrão que está na cabeceira, ele está virado de lado, com um prato, oferecendo um prato com uma carcaça de uma ave, provavelmente de um frango, né? E ele está oferecendo esse prato à sua funcionária, que está trajada, né, com um uniforme preto, um avental branco, uma touquinha preta, e ela está com a cara assim horrorizada, né? Abaixo da imagem eu tenho aí a fala desse patrão, que diz assim: vai, Conceição, embrulhe e leve para casa. Vamos analisar isso aí, pessoal? Vamos para o próximo slide. Gente, essa charge é do Angeli. Quem não conhece, depois pesquisa, gente. O Angeli é autor de charges, de tirinhas, de histórias em quadrinhos, né? E a sua obra é muito marcada pela crítica social e política, tá bom? As suas charges aparecem muito nos livros de português. Então, dá uma olhadinha aí para ver se você já conhece esse chargista bacana. Então, como eu falei, nós temos aí uma reunião de pessoas, né, em uma sala de jantar, tá? Vejam que nos chama muito a atenção a postura corporal e a expressão no rosto de Conceição, que é a funcionária. Todos os outros personagens estão sentados, menos ela, né? Ela está com os braços estirados, assim, caídos ao longo do corpo, e a sua face expressa, assim, um susto. Ela está constrangida, ela está em choque, não está entendendo o que está acontecendo, né? Um olhar de espanto aí em relação ao seu patrão estar lhe oferecendo esse prato de carcaça, tá certo? Então vejam aí que nós temos primeiro um título, né? O título é Campanha contra a Fome, faça a sua parte. Como o título está na parte superior da charge, o nosso olhar vai ser direcionado primeiro para ele. Então isso faz o quê? Isso gera uma expectativa de que a charge vai tratar, né, de alguém fazendo a sua parte em uma campanha contra a fome. Só que quando nós observamos a imagem, ô desilusão, hein? Essa expectativa é quebrada. E é essa quebra que vai gerar o humor e, consequentemente, a crítica nesse caso, tá bom? Observem também que os personagens que estão à mesa aplaudem o gesto do patrão, do anfitrião que está aí na cabeceira da mesa. Quando ele oferece a carcaça à Conceição, os outros aplaudem. Até uma personagemzinha tem uma lágrima descendo, ela está emocionada com o gesto lindo. Olha só, dando osso para a pessoa, coisa linda, né? Para não dizer o contrário. Então, esse título, ele usa o recurso da ironia, né? Na ironia você diz algo, mas você quer dizer o contrário. Então, campanha contra a fome, faça a sua parte. E aí nós temos uma pessoa que não está fazendo nada da parte dela, né? Então esse jogo aí entre o título e a imagem é muito bacana, prestem atenção, tá? E que crítica é essa, professora? Nós temos aí uma crítica ao descaso da elite quanto às reais necessidades das pessoas menos favorecidas, né? Como é que eu vou dar uma carcaça para alguém e achar que aquilo mata a fome, né? Não tem condição, nem para cachorro, o osso não mata a fome nem do cachorro. Né? A gente dá um osso para o cachorro, ele rói, se distrai, né? Brinca, mola os dentes. Mas dê só o osso todo dia, o cachorro vai morrer de fome. Imagina uma pessoa, que situação constrangedora é essa, né? Então era melhor não ter feito nada, uma ajuda dessa é melhor nada, tá certo?
Vamos para o próximo slide. Então vejam aí que a charge ela não objetiva divertir, tá certo? O humor dela é para provocar uma reflexão, provocar uma crítica, tá certo? Então o objetivo final não é o humor em si, mas é a consequência desse humor, tá? Então o humor é um recurso para chegar à crítica, tá certo? Vamos observar também o contraste nas cores. Na aula anterior, quem lembra, quem estava prestando atenção, né, sabe que eu falei que as cores podem dizer algo. Então agora eu tenho aí um exemplo bem bacana. Vejam que aí a charge, né, ela está com as cores predominantemente claras, acinzentadas, né, o patrão, os convidados, está tudo meio acinzentada. Só duas coisas estão com a cor mais viva, né, colorida, que são o quê? A Conceição e a Carcaça. E o que isso significa, prof? Isso significa que eles são o centro da charge, tá? O centro da nossa atenção. Nós temos também aí uma ilustração caricatural. Nesse caso é bem forte aí o exagero, né? Como na caricatura que exagera alguns traços. Então o que nós temos de exagerado aí? Nós temos os traços. Olha nesse recorte de imagem aí da charge que eu coloquei, né? Os personagens têm um queixo muito grande, um nariz muito grande, ou o pescoço muito grande, o cabelo exagerado. Então a aparência dos personagens já é bem exagerada. Além disso, a própria situação também. Em uma campanha contra a fome, eu vou oferecer ossos a uma pessoa. Essa também é um exagero, tá certo? Aí também nós vemos esse recurso do exagero. E outro exagero é também acreditar que alguém vai aplaudir uma situação dessa, tá? Então a charge aí foi toda feita com base aí nos exageros, tá bom? Nós temos que ter cuidado com a relação entre a linguagem verbal e a não verbal, tá? Vejam, eu vou ler o título apenas e a fala do personagem. Se eu faço isso, eu tenho isso, olha. Campanha contra a fome, faça a sua parte. Vai, Conceição, embrulhe e leve para casa. Se eu leio só o título e a fala do personagem, sem a imagem, eu vou ter a impressão, a falsa impressão, de que o patrão está contribuindo, né? Está ajudando Conceição de alguma forma, está fazendo uma doação, mesmo que pontual, né? Porque vejam, se eu tenho uma campanha contra a fome e eu faço uma doação para uma pessoa, eu não estou participando da campanha, né? Na campanha a gente arrecada, vai juntando para fazer uma doação para várias pessoas que necessitam, né? Então aí a Conceição, se estiver com seu salário em dia, né, está trabalhando, não está passando fome. Então aí a gente também tem uma imagem dessa elite. Será que todo mundo que é menos favorecido passa fome? Né? Ela não é a funcionária dele, está trabalhando direitinho, então provavelmente ela não é das pessoas que está passando fome, né? Então é mais uma forma de constrangimento aí nessa situação. Então vejam que observar só a linguagem verbal não dá certo, assim como observar apenas o visual também não. Então se eu vejo só a imagem sem o título, eu posso achar que ele está entregando o prato para que ela leve aquela carcaça para jogar fora. Então a compreensão não fica bacana. Então eu não posso observar isoladamente a linguagem verbal e a não verbal. Eu preciso fazer essa associação, tá bom? Então nada de ler separado, de ler só uma parte. Estou com preguiça, vou observar só a imagem. Ah, só tem uma palavrinha ali no cantinho. Às vezes aquela palavrinha é determinante para a sua compreensão do texto, tá certo? Então vamos observar tudo que há ali naquele texto, tá certo? Então vejam aí que o título, né, nos remete a uma ironia. O patrão ele não faz a sua parte, né? Embora essa mensagem aí, principalmente a parte que diz faça a sua parte, que é um trecho da campanha, mostra que a campanha tem um alcance grande. A elite consegue reconhecer a campanha. A elite fica sabendo da campanha, só que não participa, né? Ou finge que participa, mas não participa efetivamente, tá bom? O recordatório. Gente, o recordatório é um trechinho que geralmente tem a fala do narrador. Nesse caso aí tem a fala do personagem, lá embaixo tá recordatório. Esse recordatório, nesse caso dessa charge, tem a fala do personagem, mas poderia essa fala ser representada por um balão. Não é? Comumente
realmente nós não temos, nas outras charges que nós analisamos, não tinha um balão acima do personagem? Por que será que aqui, nesse caso, o chargista preferiu não colocar o balão e colocou a fala lá embaixo no recordatório? Gente, essa frase lida depois auxilia no humor. Né? Se tivesse no balão, provavelmente nós iríamos ler o título, o balãozinho e depois observar a imagem. Então aí foi uma jogada também do chargista para indicar já a nossa leitura. Então eu leio o título, tem uma expectativa que é quebrada com a imagem e que é reforçada com a fala do personagem, tá bom? Então por isso que ele colocou lá embaixo, para que o nosso foco na hora da imagem não ficasse, né, com aquela fala no meio, para que a gente lesse a fala depois. Então olha aí que bacana, até isso, né, é bem pensado. Vamos para o próximo slide. Olha aí, nesse slide eu tenho uma notícia. Lembram que eu falei para vocês que as charges e as notícias, reportagens tinham coisas em comum? Olha aí, eu tenho uma notícia também que trata do mesmo tema que a charge, que foi publicada na mesma época. Eu vou ler para vocês. Comitês do Rio planejam entregar 100 mil cestas básicas. Companhia quer doar 200 mil cestas básicas em todo o país. A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida lança domingo no Rio o Natal Sem Fome, com o objetivo de bater seu recorde na distribuição de alimentos, entregar até 200 mil cestas a famílias carentes no país. Caso o projeto dê certo, será o maior Natal Sem Fome já realizado desde o início da campanha, lançada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, morto em 1997. O Rio, onde a campanha surgiu, em geral arrecada 50% dos alimentos obtidos no país. Os 400 comitês da Ação da Cidadania no Estado planejam distribuir 100 mil cestas básicas. Então vejam aí que tanto a notícia quanto a charge tratam do mesmo assunto. A campanha Natal Sem Fome, que teve início em 1993, né? Só que a charge utiliza com muita força aí a linguagem não verbal e traz uma crítica particular do chargista, tá? Enquanto a notícia mostra os fatos, ok? Até aí, beleza, né? Próximo slide. Aqui no 8º slide eu trouxe para vocês um pedacinho da nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil. Você já leu algum trechinho da nossa Constituição? Não? Menino, leia, dá uma pesquisada aí, procura. Tá certo? Mas eu trouxe aqui um pedacinho para você que não leu. Vamos observar. Dos princípios fundamentais, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana. E aí tem mais, tá? Pessoal, o que essa charge tem a ver com isso? A professora estava falando de charge, pulou para a Constituição, tá louca? Não, gente, eu não estou louca. Prestem atenção, gente. A charge denuncia um grande desrespeito a um desses princípios, minha gente. O princípio da dignidade humana, né? Que aí está sendo representada pelo contraste gritante entre a elite e o povo, né? A elite representada pelo patrão e seus convidados, né? E o povo sendo representado pela Conceição. Então, gente, como é que você oferece um osso, uma carcaça, um resto daquilo que você não vai comer, não tem como comer, e você oferece para alguém? Então isso fere a dignidade da pessoa humana, né? Além de não ajudar, ele está prejudicando, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso, ter cuidado nas campanhas de doação, se aquela nossa doação realmente não vai ferir a dignidade da pessoa, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos relembrar algumas coisas? Lembra aí? Vamos lembrar? Vamos lá, gente. As charges costumam apresentar uma ideia por meio de um quadro, tá?
Às vezes, muito raramente, esse quadro pode ser dividido em 2 ou 3 partes, mas é muito raro isso, tá bom? Geralmente é um quadro só. As charges são também textos opinativos, ou seja, o seu autor vai expressar uma opinião, um ponto de vista sobre determinada situação recente que está acontecendo e está todo mundo comentando, falando, está sendo noticiado, tá certo? Então ele vai mostrar a sua opinião por meio da charge. E para compreendê-la é muito importante que o leitor esteja antenado a esse contexto. O leitor precisa saber, precisa ficar informado do que está acontecendo no mundo ou aí na sua localidade, no seu país, na sua cidade, né? Porque a charge pode se referir a uma situação mundial ou a uma situação do seu país, aqui no Brasil em geral, ou pode ser uma charge aqui de Natal. Tá certo? Então você precisa estar bem informado para poder compreender. Próximo slide. A origem da palavra charge, não é daquele chocolate não, tá? Eu ia até trazer aquele chocolate, olha, me lembrei agora, eu ia comer aqui, mas tem um monte de gente aqui que ia querer um pedaço, então, olha, mais tarde eu como sozinha lá em casa. Então, combinado, né? A origem da charge, gente, essa palavra charge é uma palavra do francês que significa carga, não é? Algo que exagera os traços de caráter, né? Ou da personalidade ou da forma física de alguém, né? Chegando até ao ridículo, tá bom? E a finalidade da charge é criticar, satirizar, né? Algum acontecimento, algum momento, mostrando a opinião do autor sobre o tema. As primeiras charges surgiram lá no século XIX, em oposição aos governos, né, como uma crítica social e política. E aí fizeram maior sucesso, tiveram muita popularidade também, né? Assim, é um texto muito bacana, divertido, rápido de ler, então quem é que não ama? Então as charges logo tomaram conta, se expandiram e hoje estão aí. Ninguém quer mais deixar de lê-las, não é verdade? São apaixonantes. E como é o processo aí de criação da charge? Você conhece algum chargista? Já viu algum? Não? Eu trouxe um vídeo para vocês de um chargista daqui dos Jornais de Natal. Vamos assistir o que ele fala sobre o seu trabalho? Vamos lá! Eu sempre tive a curiosidade de entender como é que funciona o processo criativo de um chargista. Quanto tempo isso leva? O que é que serve de inspiração para esse profissional? Hoje a gente vai entender melhor esse mundo da charge com ele, Rodrigo Brum, chargista carioca que já está há 14 anos aqui em Natal. As crianças brincavam de desenhar, eu desenhava Sarney na época, pedindo mais 5 anos, que tinha um negócio de mandatos e tal. Então, eu acho que sempre tive presente na minha pessoa esse tipo de coisa. Eu lembro que meu pai ele assinava uma revista que eu ficava folheando e ia nas fotos dos políticos, botava balãozinho de fala. Era a minha brincadeira de criança fazer isso. Brum, que também é publicitário, já trabalhava com caricaturas no Rio de Janeiro quando foi chamado para ser chargista em um jornal que seria lançado em Natal. Ele largou tudo no Rio e no dia seguinte já estava em solo potiguar. Desde o início da pandemia, é nesse cantinho de casa que Brum produz os desenhos mais ácidos do jornalismo potiguar. Ele passa o dia conectado com canais de notícias para saber quais assuntos podem render uma charge. Depois, é hora de rabiscar o papel, até chegar no resultado esperado. Já a finalização é feita no computador. Eu uso muito computador, mas eu ainda tenho aquela paixão do desenho inicial ser no lápis, no nanquim mesmo. Eu gosto de sujar a mão. Brum já fez milhares de charges, mas algumas são especiais. Tem 2 charges que eu gosto muito e eu acho que sim, para o Rio Grande do Norte foi importante, que foram as 2 charges que eu ganhei o Vladimir Herzog por 2 anos, que é a charge do Monstro, que é sobre abuso infantil, que era uma menininha carregando um coelhinho com sangue, né, nas partes íntimas do coelho, e ela falando, mãe, tem um monstro em cima da minha cama. E 2 anos depois, que é a charge Marquinha, que é sobre racismo, né? Que foi quando saiu uma pesquisa que mulheres jovens negras eram as que mais morriam entre as jovens, que é uma menininha negra com um alvo
no peito falando com a mãe: mãe, eu tenho a mesma marca de nascença que a senhora. As reações do leitor podem ser as mais diversas, mas o objetivo de Brum sempre é fazer pensar. Eu faço charge porque eu sou um cara meio que inconformado, eu sou muito questionador. Tudo que eu vejo, que eu faço, eu pergunto por quê, o que tem ali. Então eu juntei isso ao amor que eu tenho pelo desenho, né, pelo gostar de desenho, e eu acho que é por isso que eu sou chargista. O principal objetivo da minha charge é fazer as pessoas questionarem, fazer as pessoas pensarem. Tem muita charge que eu faço que eu sei que eu vou ganhar porrada no dia seguinte, mas mesmo assim eu faço, porque aquele é um questionamento necessário. Gostaram do vídeo? Bacana, né? Conheciam o Rodrigo Brum? Não? Legal, conheceram agora. Depois dei uma pesquisada nas charges dele, tá? Vamos comparar as charges que analisamos, tá certo? Então, ambas as charges que nós vimos, tem o que? Elas trazem imagens, desenhos que retratam a realidade de forma exagerada, né? Então, aí é um exagero, a escola está bem o tamanho maior que os outros prédios e só ela não tem cor. Tudo tem cor, menos a escola na nossa vida, né? Então, aí também nós temos o exagero. As cores ou a falta delas são utilizadas para dizer algo. Então, se você pega uma charge, tem algo colorido e algo sem cor, opa, você já fica antenado ali, já observa o que isso quer dizer. Por que isso aqui está diferente, com essa cor diferente? Tá certo? Procurem observar isso, porque as cores são importantes. A linguagem verbal, ela vem auxiliar a essa imagem, então é muito importante que é um título com uma palavrinha só, leia, porque ela vai modificar o seu olhar em relação àquela imagem. Ela vai dar pistas para que você possa compreender bem o texto, tá certo? E o objetivo de ambas as charges é criticar aspectos da realidade, né? Na primeira nós temos aí uma crítica à desigualdade social. Na segunda, uma crítica à desvalorização da educação, né? E também o desprezo pela elite, lá na primeira, em relação às necessidades da população carente, né? Então, tudo isso é muito sério. Próximo slide. Então, gente, o gênero charge, ele utiliza o humor para fazer crítica, não piadinha, não para a gente dar risada. Então, às vezes o aluno diz assim: professora, não achei graça, porque ele espera o quê? Aquela anedota que ele vai se acabar de rir. Então, não é esse tipo de humor da charge, tá? É um humor mais discreto, mais sutil, que a gente não vai gargalhar, mas que a gente vai perceber ali uma situação engraçada por meio do exagero, da ironia, do deboche, do ridículo, tá certo? A linguagem pode ser apenas visual, né? Eu posso ter só realmente as imagens, as cores sem nenhum texto, como eu posso ter ambos, o visual e o verbal, tá certo? Com títulos, esse verbal pode vir no título, em uma legenda, em um balão de fala, tá certo? Os grandes jornais costumam publicá-las, então é um clássico dos grandes jornais. Se vocês fizerem uma pesquisa, vão encontrar aí na seção dos textos opinativos a charge, tá certo? Então ela é um gênero textual muito importante, por constituir um comentário crítico, né, geralmente bem-humorado, a acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais divulgados nos jornais, tá? E uma coisa aí no próximo slide que eu quero que vocês lembrem para não confundir, tá certo? Não vamos confundir charge, cartoon, tirinha e até a caricatura que nós falamos, não é verdade? Então a charge é um texto opinativo. Nós temos um cartoon que também é um texto opinativo. Gente, geralmente é um quadrinho só. Só que a charge, ela trata de um tema atual, de um tema pontual, de algo que está acontecendo, que está sendo falado e discutido. O cartoon não, ele traz temas gerais, tá? Que eu posso ler hoje e ler daqui a 1 ano, 2 anos e vai ter o mesmo sentido, tá certo? Não vai se prender a uma situação em particular. A charge e o cartoon não tem personagens fixos, né? Os personagens são criados para representar outras pessoas comuns.
Diferentemente da tirinha, tá? A tirinha geralmente tem mais de um quadrinho, ela não tem essa obrigação de ser opinativo, pode ser ou não, não tem esse compromisso com a opinião do autor, tá? A tirinha também aborda textos diversos e a tirinha tem personagens fixos, geralmente. Então nós temos as tirinhas da Mafalda, do Calvin Haroldo, do Snoopy, então tem aquele personagem fixo que a gente já conhece. E a tirinha é uma progressão do tempo, né? Por isso que tem geralmente 3 quadrinhos, né? Tem início, meio e fim. O tempo se passa, é diferente da charge e do cartoon, tá certo, pessoal? Então, gente, a nossa aula de charge fica hoje por aqui, tá certo? Um grande cheiro no coração de todos vocês. Até a próxima aula!